e ainda que não nos pertence, mas o que é que nos pertence, senão pela tua misericórdia e graça, a tua santa e maravilhosa presença em nós. Estamos aqui, Senhor, porque tua palavra, a Bíblia, diz que onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. E como é maravilhoso, como é gostoso a tua presença. Não tem explicação. É melhor do que qualquer emoção que o mundo ofereça. Digo isso diante de ti, porque é só a ti que eu exalto. É só a ti que eu presto a minha adoração. É só a ti que eu abro meus lábios e elogio e glorifico e digo tudo o que eu sinto no meu coração a respeito de ti, porque a ti eu reverencio, Deus. A ti eu reverencio. Senhor, se o Senhor tão somente nesse momento agir com bondade tua e abençoar essa igreja, não por causa que nós merecemos alguma coisa não, mas porque seria justo sim, Senhor, porque o diabo tem destruído muitas vidas nessa cidade, porque o diabo tem levado jovens à prostituição, porque o diabo tem levado casais à separação, porque o diabo tem levado tantas pessoas, meu Deus, à mentira, porque o diabo tem amaldiçoado muita gente nessa cidade. Então, Deus, eu peço a ti que assim como as águas do mar que eram amargas, que a tua palavra seja água doce e entre nesses corações. Somos tão limitados, Deus. Não conseguimos falar para todo mundo ao mesmo tempo, mas queremos que no momento em que o Senhor nos levar a quem quer que seja doce, seja doce, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Atos, no capítulo 5, do 1 em diante. Atos, capítulo 5, verso 1 em diante. Atos 5, verso 1 em diante. Bem, vamos abrir? Amém? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu coração, em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentissem aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que lhes ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morro e transportando para fora o sepultário. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes, portando aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? E aí, a porta dos pés do que sepultaram o teu marido, e também o levaram embora. Pode sentar, Senhor.
E eu não me preocupei em estar trazendo sobre a mentira, a origem, porque algumas pessoas trataram a mentira e colocaram no 1 de abril. Eu não procurei saber isso porque eu sei de onde vem a mentira. Capítulo 8, verso 44, na sua Bíblia de João, abra aí. E a Bíblia diz qual é a origem da mentira. A origem da mentira está em João, capítulo 8, verso 44. Olha só. Capítulo 8, verso 44, de onde se originou realmente a mentira. Olha só. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, a mentira, ela não tem origem numa brincadeira que todos os anos, no dia 1º de abril, se comemora como se fosse algo tão interessante. A mentira, ela tem uma origem, sim, espiritual, maligna, pecaminosa, miserável, desgraçada e destruidora. E a Bíblia só fala de um que veio para matar, roubar e destruir, que é o Satanás. Então a mentira, a origem da mentira está no diabo. A origem da mentira e o pai dela, dessa inverdade, da falta da verdade, é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, logicamente, que quem comemora a mentira, achando que é uma coisa tão simples, achando que é uma coisa tão inocente, tão sem maldade, quero lhe dizer que a pessoa que pratica isso, a palavra de Deus às vezes se Satanás é o pai da mentira, quem mente é filho do diabo. Tá certo? Outro texto da palavra de Deus está no capítulo 3 de Romanos, sobre a mentira. Vamos olhar aí. Observe aí, Romanos capítulo 3, verso 4. Verso 4 diz assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificadas tuas palavras e venças quando fores julgado. O apóstolo Paulo deixa muito claro: seja Deus verdadeiro e todo e qualquer homem mentiroso. O texto que foi da abertura aqui, o Salmo 146, se não me falha a memória, olha o que é que diz lá. Eu observei sobre essa questão da mentira, da credibilidade, essa questão toda aí, que se trata sobre esse negócio chamado mentira. Salmo 146. Observe na sua Bíblia, Salmo 146. Olha só. Olha o que ele diz. Primeiro diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Aí, verso 3. Verso 3, ó. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Saídos do Espírito e ele torna para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Não devemos confiar no homem, não devemos confiar em príncipes, não devemos confiar em autoridades, porque muitos deles estão respaldados na mentira. Mas outro texto que não quero deixar aqui calado é Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Olha o que é que diz Provérbios capítulo 6. A partir do versículo 12. Provérbios capítulo 6, verso 12. Observe bem.
vivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Duas coisas destacadas sobre a mentira nesse texto, né? Quando ele diz aqui no verso 17, língua mentirosa, e no verso 19, que ele diz, testemunha falsa que profere mentiras. 7 coisas do texto de Provérbios que deixa Deus aborrecido, furioso, irado, a ponto de causar, entendeu? De despertar em Deus a fúria dele. E tudo isso se respalda numa só coisa: a mentira. Entendeu? Então, o tema da minha mensagem é por causa da mentira. Por causa da mentira, Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, morreram. Porque prometeu algo ao Espírito de Deus e não cumpriu, e chegou com uma enrolada para o apóstolo Pedro, e caíram fulminados na presença de Deus por causa da mentira. Por causa da mentira, o nosso país é corrupto. Por causa da mentira, casamentos no nosso país é destruído. Por causa da mentira, certo? Que as pessoas estão aí ensinando nas escolas, estão ensinando em casa, os jovens e adolescentes estão mergulhados na prostituição das drogas por causa da mentira. Porque a origem da mentira é o diabo, o pai da mentira é o diabo. Então o diabo é o expert em enganar as pessoas por causa da mentira. Por causa da mentira, o nosso país sofre com corrupção tão forte, tão forte, que a gente acha engraçado um deputado estar ganhando um absurdo de dinheiro e ainda querendo pedir aumento por causa da mentira. E aqui não lembra do Pinóquio, né? Você já imaginou se às vezes se nós chegássemos a mentir, né? E dependendo da mentira, eu acredito que o nariz não ia crescer, não. Eu acho que o nariz não cresce, não, era a língua. Por causa da mentira, a língua de muita gente deveria crescer nesse país. Por causa da mentira, porque a mentira não usa o órgão, o nariz. A mentira, existe até mentira na história do Pinóquio. A mentira usa a língua. Deveria a língua dele crescer na hora que ele mentisse. Então, por causa da mentira, as pessoas estão afastadas de Deus. E ainda é interessante, a mentira é tão triste de estarem afastadas de Deus, que elas ficam como se estivessem certas que estando afastadas de Deus estavam no bem. O diabo é sujo, e a sua mentira é, podemos dizer, é o defecar. A sua mentira é a sua defecação para as pessoas. E as pessoas comem e bebem do defecar do diabo, a mentira. Então, por causa da mentira, existem muitas pessoas querendo ser uma coisa que não é. Por causa da mentira. Pessoas que se imaginam como alguém de uma televisão, por exemplo. Ela se imagina, ela olha no espelho e diz: hoje eu estou parecido com fulano de tal, né? Está parecendo a consulta da bruxa lá da historinha de fadas, né? Diz assim, como é que ela diz lá no espelho meu? Existe alguém mais linda? Hoje em dia a gente pode ser limpo, porque os homens estão, né? Nossa, cuidado, né? Com esse negócio aí do espelho meu. Então, esse negócio de espelho meu, o engraçado daquela história é que o espelho não mente. Mas hoje em dia, os espelhos estão mentindo. Então, a mentira é terrível. É a mentira contra a estética.
gastando absurdo de dinheiro por causa da estética, por causa da mentira do diabo. E aí eu acho interessante que o diabo usa muitas vezes o marido, então usa a mulher, e o diabo usa a boca do marido para dizer assim, olhar para aquela mulher e dizer assim: nossa, eu queria que a minha mulher fosse igual àquela lá. E a coitada da mulher passa a sofrer, porque ela passa a se auto-vigiar numa mentira, porque ela não se aceita, porque ela percebe que o diabo do seu marido, o Satanás do seu marido, está olhando para a mulher de plástico, para as mulheres de plástico, está fazendo uma comparação injusta e obrigando, às vezes, a coitadinha a viver deprimida, a viver angustiada, a viver uma vida de tristeza sem fim, por causa do capricho de um camarada. E vice-versa. Há mulheres que hoje lotam nas casas de show de homens com corpos perfeitos, entendeu? Porque o barriga tancão em casa não tem a barriga tanquinho do gogobol, gogoboy. É mentira. Por causa da mentira. Por causa da mentira, o filho chega para a mãe e diz: mãe, eu vou para a casa da minha avó, eu vou para a igreja. E a mãe acredita, e o filho vai usar drogas. Por causa da mentira, entendeu? Por causa da mentira, houve guerras em nosso mundo que mataram muitas pessoas inocentes no nosso mundo por causa da mentira. Aí, você que comemora o dia da mentira, você que comemora o dia da mentira, filho do pai da mentira, o diabo. Aí, né? Então cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado, meus queridos irmãos em Cristo, sabe? Porque a mentira, ela é uma tentação muito atrativa, muito fácil de se levar, sabe? Mas, e leva as pessoas a não praticarem a verdade. A mentira, Satanás tem esse costume, mau costume, de fazer com que as pessoas não pratiquem a verdade, mas pratiquem a mentira. E aí eu quero dizer, quando é que nós mentimos? Muitas vezes dentro de uma oportunidade, seja ela qual for, nós procuramos naquele momento, ao invés de glorificar e exaltar Jesus com a verdade, nós glorificamos e exaltamos o diabo com a mentira. A mentira é um pecado. E Deus odeia. Então, quando você mente, você desperta em Deus uma ira contra você. E não existe esse negócio de mentirinha e mentirão, pecadinho e pecadinho. Falar é verdade. Apenas isso. O seu compromisso é com a verdade, porque você vive e é filho de Deus da verdade. Lembre-se disso. Então você tem um compromisso com Deus da verdade. E a Bíblia diz, lá em João 8:32, lá, quiser conferir: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você que está vivendo uma vida de mentira, casamento mentiroso, vida mentirosa, estética mentirosa, emoções mentirosas, a pessoa que nasceu homem, e o diabo coloca a mentira na cabeça dela e diz assim: não, você parece uma mulher, você tem que ser uma mulher. E ele começa a mudar as feições do seu corpo para ser mulher. Para você, por causa da mentira, você que é mulher, nasceu mulher, e alguém um dia olhou para você e disse: olha, você é igual aos meninos, você parece um homenzinho. Por causa da mentira, você hoje está descaracterizado da natureza normal e natural da qual você nasceu, que é o quê? Ser mulher. Por causa da mentira. Por causa da mentira. Entendeu? Por causa da mentira. As pessoas ficam descaracterizadas. Como diz no popular, as pessoas ficam cara de pau mesmo. Por causa da mentira, mesmo na cara de pau, na cara dura. As pessoas, por causa da mentira,
porque não tem compromisso com a verdade. Jesus disse em João 8,36, o mesmo texto lá de João, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o verdadeiramente aí. Quer ser liberto da tua vida mentirosa, quer ser liberto da mentira, quer ser liberto da descaracterização da mentira na sua vida? Deixe o Filho de Deus, Jesus Cristo, te libertar. Porque se Ele te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Sem falar das religiões, né? No campo das religiões, eu falei no campo da estética, eu falei no campo familiar, no campo conjugal. Agora eu quero falar no campo da religião. A mentira. Camarada na cara de pau, levando milhões. Na cara dura, leva milhões das pessoas, tá? Maior cara dura. E as pessoas o têm como um Deus. E alimentam a mentira com suas ofertas, com seus dízimos, alimentando a mentira. Por causa da mentira, sabe? Pessoas saem das nossas igrejas com desculpas esfarrapadas, mentindo. Eu saí daquela igreja porque eu não gostei daquele pastor que está muito alto. Não gostei que aquele pastor fala desse jeito. Não gostei porque aquela igreja ali, o pastor fala de um jeito que parece que botaram a minha vida para ele. Não é porque ninguém botou sua vida para nós, não. É porque quando nós temos compromisso com a verdade, a verdade confronta a mentira que você está vendo. Simplesmente assim. Simples assim. Ninguém contou nada, não é porque a verdade confronta a mentira. A luz incomoda as trevas. Quem está nas trevas, que venha para a luz, porque senão está perdido numa vida mentirosa. Na religião, as pessoas fazem comparações mentirosas. Sabe? Fazem comparações mentirosas. Às vezes as pessoas são muito mentirosas e não percebem isso. Por causa da mentira. Então, eu fico pensando ali, você já imaginou se Deus, hoje, nas demais igrejas, ou aqui mesmo, Deus perguntasse para você assim: ô Joaquim, ô Mariazinho, ô Joãozinho, você está cumprindo aquilo que Deus, que você prometeu a Deus? E aí, acontecesse com ela o que aconteceu com Ananias e Safira. Por causa da mentira. Mas você pode talvez não ver as pessoas sendo mortas de forma fulminante na sua frente, mas quer dizer por causa da mentira, do pecado da mentira, porque é um pecado que desagrada a Deus. Lembra que o texto do provérbio diz? Aborrece, Deus fica aborrecido por causa da língua mentirosa. É muito sério isso. Muito sério. Você já imaginou se o Espírito Santo resolve hoje, a partir de hoje, confrontar as pessoas que fizeram aliança com Ele? Eu acredito que a maioria das igrejas ficariam vazias, com tanta gente morta. Teria que fazer muito caixão e teria que ter muito terreno no cemitério, com muita gente morta, por causa da mentira. Por causa da mentira, pessoas roubam o lugar de outros. Por causa da mentira, as pessoas têm um relacionamento ruim com o outro. Por causa da mentira, se acredita nos charlatões. O que é um charlatão? Uma pessoa enganadora, um pregador enganador, um pastor mentiroso enganador. Por causa da mentira. E agora? Mas da mentira é o diabo. A Bíblia deixa muito claro. João 8,55
E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso. Olha só o que Jesus está dizendo. Como vós? Olha só, olha o que Jesus está dizendo. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Jesus está chamando esse pessoal aqui no capítulo 8 de João de mentirosos. Jesus está sendo perseguido. Jesus está sendo perseguido. E Jesus está sendo confrontado se ele é ou não maior do que Abraão, o objeto de culto e de fé dos judeus. E aí Jesus diz assim: eu conheço Abraão. Eu conheço Abraão. E se eu dissesse a vocês que não conheço, seria mentiroso. Então Jesus, ele fala a verdade. Deixa eu mostrar aqui, eu não sou mentiroso. Eu não sou mentiroso, eu falo a verdade, eu conheço. Então, a mentira, ela é destruidora. Por causa da mentira, colocaram Jesus na cruz. Você sabia disso? Por causa da mentira, Jesus foi injustamente para a cruz. Ele não merecia, mas o diabo era mentiroso e conseguiu, com a sua mentira, colocar Jesus na cruz. Por causa da mentira, Jesus foi trocado por um malfeitor chamado Barrabás. A multidão é tão mentirosa, quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás diante da multidão, aí Pilatos disse: vocês aí, escolham quem é que vocês querem. Porque naquela época, na época da Páscoa, se dava, os romanos, eles davam o direito de alguém ser solto durante a Páscoa, e a multidão é que escolhia. Então, Jesus lá, sofrendo por nós, já devia ter passado maus bocados de tanta pisa dos mentirosos batendo nele, dos mentirosos espancando, tinha espancado Jesus já estava todo desfigurado, tanta surra. Colocaram Jesus e colocaram Barrabás lá. Colocaram a verdade e a mentira diante do povo. Jesus a verdade, Barrabás a mentira. E perguntou à multidão: e aí? Quem é que vocês querem? A verdade ou a mentira? A multidão diz: nós queremos Barrabás, nós queremos a mentira, nós queremos a mentira, nós queremos a mentira. Quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, ou quando nós estamos pregando a verdade de Deus, que é a Bíblia, as pessoas preferem Barrabás do que a verdade que é Jesus. As pessoas preferem a mentira, mas eu quero dizer, com causa e efeito, o final da mentira é o inferno. Porque se Satanás é o pai da mentira, como diz João 8,44, logicamente que quem é mentiroso e morrer com a mentira sem se arrepender, vai para a casa do papai dele, o diabo, lá no inferno. Dia da mentira. É interessante, nosso país. Dia da mentira. Agora ninguém se atreveu a fazer o dia da verdade. Dia da verdade. Engraçado. É uma propaganda mesmo. Satanás faz a propaganda dele no dia da mentira, 1º de abril. Ele faz a propaganda dele ensinando crianças e adultos a se acostumarem, gostarem da mentira. Por causa da mentira, as pessoas estão sendo destruídas. A mentira é terrível. Por causa da mentira, eu me lembrei agora de um texto da Bíblia também, uma situação bem interessante. Né? Abraão sai da sua parentela e, por causa da mentira, ele coloca a sua esposa Sara, porque o faraó da época gostava de mulheres belas, bonitas, e a mulher de Abraão era uma mulher muito formosa, muito bonita, por sinal. E ele fixa o olho carnal em cima de Sara, o olho cobiçoso, malicioso em cima de Sara, e Abraão covardemente, por causa da mentira, com medo de morrer, deixou a sua esposa e
juízo por causa da mentira. Mas quem se mete com a mentira, acontece o que aconteceu com o Faraó. O Faraó começou a ser amaldiçoado porque estava com a mulher que não era dele. E a Bíblia diz que o Faraó chamou desesperadamente Abraão para saber por quê ele fez isso, aquilo com ele, permitiu que a esposa dele, a mulher dele, fosse ser tomada por esposa, porque o homem começou a ficar amaldiçoado. Então, a mentira, ela traz maldição. A mentira não traz bênção. Por mais que você conquiste alguma coisa pela mentira, você que é casado e chega para as menininhas e diz assim: olha, eu não sou casado. E você leva as menininhas na conversa, na mentira. Você que é mulher, casada e sai com os garotões dizendo que não é casada, leva na mentira. Você jovenzinha que se deixa levar por um homem casado, pela mentira dele. A mentira traz maldições. Ela traz destruição. E maldição não é bênção. Maldição não é coisa boa. Maldição não é coisa boa, por causa da mentira. Então, olha para a pessoa que está do seu lado assim, bem sério para ela, e diga assim: meu amado, minha amada, né? Com muito respeito, porque quando a gente diz meu amado, minha amada na nossa igreja, a gente diz com espírito de irmão, a gente não diz com sensualidade, não, que fique muito claro isso aqui. Com amor de irmão, de pai, de filho, de família. Então, diga assim: meu amado, minha amada, né? Você não se comprometa com a mentira, porque senão você vai ser amaldiçoado. Eu fico pensando também naquelas pessoas que brincam com a palavra de Deus, os princípios. Pessoas que saem da igreja culpando o pastor de igreja por causa da mentira. Essas pessoas, quer dizer, bem claramente aqui, essas pessoas que saem em rebelião da igreja por causa da mentira, essas pessoas nunca mais vão ter paz na vida. Fica igual macaco, pulando de galho em galho, pulando de igreja em igreja. E todo mundo está errado, menos a mentira dela está errada. É interessante. Pessoas que dizem: não, eu ganho tão pouco, para que dizimar? A mentira contra Deus. Eu tenho a palavra da salvação, eu prego a salvação para as pessoas, mas quando você olha para a vida dela, é uma vida sem santidade, imoral. Pessoas que estão dizendo que são crentes e vivem no adultério, vivem na prostituição e dizem: eu sou crente, pensando que esse rótulo crente vai salvar ela do fogo do inferno. O rótulo crente não salva ninguém, a não ser Jesus Cristo. Se arrependa hoje dessa vida mentirosa, se arrependa hoje, sabe, da mentira, e se converta logo enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Que coisa interessante. Olha, enquanto você está aí vivendo essa vida de mentiras, se drogando, falando mal de igreja, sabe, você que fica dizendo que todo pastor é ladrão, cuidado, você está mentindo. Então, eu fico pensando: buscar ao Senhor, sabe, enquanto, olha a condição, enquanto Ele está perto. Invocar. Então, buscar ao Senhor, invocar. Busque logo. Porque você que está vivendo uma vida de mentiras,
Não adianta, Deus é verdadeiro, disse o apóstolo Paulo. Seja Deus verdadeiro. Todo homem diante desse Deus verdadeiro, ele é o quê? Ele é um mentiroso. Só Deus é verdadeiro. Só Deus. Só Deus é verdadeiro. E nesse momento eu gostaria de convidar você a orar. Você que, agora não é uma oração, uma reza não é uma oração mentirosa não, uma oração de verdade. Eu quero que você nesse momento, você feche seus olhos e arrependido por todas as mentiras que você já fez. E nesse momento você ore a Deus e seja sincero com Ele, se arrependa dos seus pecados. Porque Deus está interessado em que você seja verdadeiro com Ele. Expresse para Ele arrependido ou arrependida que você está precisando. Que Ele lhe perdoe pela vida de mentiras, pelas palavras mentirosas, pelas conversações mentirosas que você tem. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nesse momento, nos arrependendo dos nossos pecados, principalmente da mentira, Deus. Para que não somente sejamos destruídos com maldições por causa do pecado da mentira, as consequências, mas sim, meu Deus, porque a mentira ela faz com que a verdade seja escondida. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus,